Atenção! Pais e educadores. Você sabe o que está acontecendo nas salas de aula enquanto seus filhos deveriam estar aprendendo? A história que você vai ler agora é um retrato real de milhares de escolas brasileiras. Ela vai fazer você refletir sobre limites, educação digital e o papel de cada um de nós na formação dos nossos jovens. Segunda-feira, 7h30 da manhã. A Escola Estadual Professor Anísio Teixeira amanhecia como qualquer outra segunda-feira de março. O portão azul desbotado se abria para receber os 680 alunos do ensino médio, enquanto a diretora Helena Carvalho revisava pela 10ª vez o comunicado que seria lido em todas as salas naquela manhã. Em suas mãos, um documento oficial, a Lei Federal 14.811/2024, que proibia o uso de celulares e dispositivos eletrônicos em salas de aula em todo o território nacional. A lei havia sido sancionada há 2 meses, mas a implementação nas escolas vinha sendo adiada, postergada, evitada. Naquela manhã, porém, não haveria mais recuo. Helena suspirou fundo. 23 anos de magistério lhe ensinaram que mudanças nunca são fáceis, especialmente quando envolvem adolescentes e tecnologia. A professora Thalita Santos, 42 anos, cabelos presos num coque prático, óculos de leitura pendurados no pescoço, subia as escadas rumo ao 2º andar com sua pasta surrada de couro marrom. Dentro dela, provas corrigidas, o plano de aula de literatura brasileira e uma cópia da nova regulamentação da escola. A Sala 302 era conhecida no corpo docente como desafiadora. Não pelos alunos serem necessariamente ruins, mas pela energia dispersa, pela dificuldade de manter a atenção, pelo barulho constante de notificações e risadas abafadas. Thalita conhecia bem os protagonistas desta história. Lucas Mendes, 16 anos, o líder informal do grupo. Inteligente, articulado, mas completamente absorvido pelo mundo digital. Seus dedos dançavam na tela do smartphone com uma velocidade impressionante, alternando entre TikTok, Instagram e jogos mobile. Seu rendimento escolar havia despencado no último ano, de 8,5 para 5,2 de média. Amanda Ferreira, 15 anos, a influencer da turma. 12 mil seguidores no Instagram, sonhava em ser digital influencer. Passava as aulas filmando stories, fazendo dancinhas discretas, ou nem tanto, no fundo da sala, sempre checando curtidas e comentários. É meu trabalho, professora. Já havia justificado inúmeras vezes. Pedro Augusto, 17 anos, o gamer. Usava moletom mesmo no calor, fones de ouvido sempre à mão. Chegava às aulas com olheiras profundas depois de madrugadas jogando online. Dormia sobre os livros enquanto seu celular, escondido sob a carteira, transmitia lives de outros jogadores. Beatriz Lima, 16 anos, a conectada. Participava simultaneamente de 15 grupos de WhatsApp. Seu celular não parava de vibrar. Ela não conseguia deixar uma mensagem sem resposta por mais de 2 minutos. A ansiedade era visível quando tentava focar na aula, seus olhos desviando repetidamente para o aparelho. Tiago Costa, 15 anos, o apostador. Havia descoberto sites de apostas esportivas e cassinos online. Escondia dos pais e professores, mas seus colegas sabiam. Durante as aulas, checava odds, fazia apostas pequenas com a mesada, vivia a ilusão do próximo grande prêmio. 5 adolescentes, 5 histórias, um único vício em comum. 8-5. O sinal tocou anunciando o início das aulas. A diretora Helena entrou na sala 302, acompanhada de Thalita. O burburinho cessou parcialmente, mas pelo menos 8 celulares continuaram acesos sob as carteiras. Bom dia, turma. Helena começou, sua voz firme, mas não hostil. Vim fazer um comunicado importante que se aplica a todas as salas desta escola de hoje em diante. Ela ergueu uma cópia impressa da lei. Como vocês devem ter ouvido falar, foi sancionada uma lei federal que proíbe o uso de aparelhos celulares durante o período de aulas em todas as escolas do país. A partir de hoje, esta escola implementará essa determinação de forma rigorosa. Um murmúrio percorreu a sala. Lucas trocou olhares com Amanda. Isso significa, Helena continuou, que ao entrarem na sala de aula, vocês deverão desligar seus celulares e guardá-los nas mochilas. Qualquer aparelho visto ou utilizado durante a aula será recolhido e devolvido apenas aos pais ou responsáveis, em reunião agendada. Como assim? A voz de Amanda cortou o ar. Isso é inconstitucional. É invasão de privacidade.
Não é, Amanda, Helena respondeu calmamente. É uma lei federal, aprovada pelo Congresso e sancionada pela Presidência da República. Está fundamentada em diversos estudos sobre desenvolvimento cognitivo, saúde mental e desempenho escolar. Pedro levantou a mão, mas falou antes de ser chamado. E se tiver emergência? E se minha mãe precisar falar comigo? Para emergências reais, a escola tem telefone. Os pais podem ligar para a secretaria que localizaremos o aluno imediatamente. Thalita respondeu. Da mesma forma que funcionava antes dos celulares existirem. Antes dos celulares? Lucas soltou uma risada sarcástica. Professora, com todo respeito, isso foi tipo na época dos dinossauros. O mundo mudou. Thalita sentiu a provocação, mas manteve a calma. Mudou sim, Lucas. E nem sempre para melhor. Vocês vão ter a oportunidade de descobrir isso. Helena distribuiu cópias do regulamento interno atualizado, que cada aluno deveria levar para casa e trazer assinado pelos pais. As consequências estavam claras. Primeira ocorrência: recolhimento do aparelho, devolução apenas aos pais. Segunda ocorrência: recolhimento, pais, reunião obrigatória com pais e orientação pedagógica. 3. Ocorrência: suspensão de 3 dias, pais e encaminhamento para acompanhamento psicopedagógico. Quando Helena saiu da sala, o clima era de revolta contida. Os primeiros 40 minutos de aula foram tensos. Thalita começou a explicar sobre o realismo na literatura brasileira, falando sobre Machado de Assis, sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas. Mas sentia a resistência no ar. Lucas mantinha o celular no bolso, mas sua perna balançava nervosamente. Amanda checava o relógio a cada 2 minutos. Pedro bocejava ostensivamente. Beatriz roía as unhas, ansiosa. Tiago rabiscava no caderno, mas seus pensamentos claramente estavam em outro lugar. Então aconteceu. Uma vibração baixa, mas audível, no silêncio da sala. Vinha da carteira de Lucas. Todas as cabeças se viraram. Thalita parou no meio da frase. Lucas, por favor, guarde o celular na mochila. Já está guardado, professora. Ele respondeu, mas sua mão instintivamente foi ao bolso. Então desligue. Tá desligado. Outra vibração, mais alta desta vez. Os olhos de Thalita se estreitaram. Lucas, última vez. Celular na mochila, desligado, agora. O garoto suspirou teatralmente, pegou o aparelho e o enfiou na mochila com força exagerada, como uma criança contrariada. Mas não o desligou. Thalita sabia, mas escolheu deixar passar dessa vez. 15 minutos depois, Amanda ergueu a mão. Professora, posso ir ao banheiro? Amanda, a aula começou faz menos de 1 hora. É urgente. Thalita conhecia a tática. Banheiro era o novo refúgio para checagem de redes sociais. Espere até o intervalo. Mas, professora... Amanda, não. A garota cruzou os braços e afundou na cadeira, visivelmente irritada. Thalita voltou à explicação sobre o narrador defunto de Machado, mas sentia que estava falando com as paredes. Foi quando viu o brilho inconfundível de uma tela iluminando o rosto de Beatriz, que mantinha o celular estrategicamente posicionado dentro do estojo aberto sobre a carteira. Beatriz! A garota deu um pulo, derrubando o estojo. O celular caiu no chão com um baque seco. Várias mensagens não lidas piscavam na tela bloqueada. 47 notificações. Me desculpa, professora, eu só ia... Minha mãe mandou mensagem e... Beatriz, você conhece as regras. Me entregue o celular, por favor. Não! A resposta veio rápida, quase desesperada. Por favor, professora, eu preciso dele. Minha mãe fica preocupada se eu não respondo. Sua mãe pode ligar para a escola se houver alguma emergência. Mas, professora? Beatriz, agora. A sala inteira estava em silêncio, observando. Beatriz olhou para os amigos, buscando apoio. Lucas foi quem falou. Professora Thalita, com todo respeito, isso é exagero. A gente não tá fazendo nada de errado. É só um celular. Só um celular que está impedindo vocês de prestarem atenção na aula, Lucas. A gente consegue fazer as duas coisas. Amanda se manifestou. Não, Amanda. Não conseguem. E os dados comprovam isso. Thalita foi até sua mesa e pegou uma pasta.
Dela, tirou impressões de estudos científicos. Segundo pesquisa da Universidade de Stanford, mesmo a mera presença do celular próximo reduz a capacidade cognitiva em até 30%. Vocês não precisam estar usando, basta saber que ele está ali. Ah, professora, isso é papo de gente velha que tem medo de tecnologia. Pedro resmungou. A paciência de Thalita estava no limite. Beatriz, pela última vez. O celular. Com lágrimas nos olhos, tremendo visivelmente, Beatriz estendeu o aparelho. A professora o guardou na gaveta de sua mesa. Você pode retirá-lo ao final do dia com seus pais na diretoria. Mas, professora, meus pais trabalham. Eles não vão poder vir. Então, amanhã. As regras são claras, Beatriz. Foi quando Lucas se levantou. Professora, isso é abuso de autoridade. A senhora não pode ficar com a propriedade particular dela. Posso sim, Lucas. Está no regulamento que todos vocês receberam e que levaram para assinar. A gente não assinou nada! Foi imposto! Foi comunicado. Há uma diferença. Amanda também se levantou, seguida de Pedro e Tiago. Apenas Beatriz permanecia sentada, encolhida, chorando baixinho. A gente vai falar com a diretora, Amanda declarou, pegando sua mochila. Vocês estão no meio de uma aula. De uma aula que a gente não pediu para ter. Lucas retrucou, a voz subindo. A gente vem para a escola porque é obrigado e agora ainda querem controlar o que a gente faz? Thalita respirou fundo. Precisava de toda a sua experiência para não transformar aquilo numa guerra. Sentem-se. Todos. Não. A palavra veio firme de Lucas. Pela primeira vez em 19 anos de magistério, Thalita sentiu medo. Não medo físico, mas medo de ter perdido completamente a conexão com aqueles jovens. Lucas, você é inteligente. Sabe que isso não vai levar a nada bom. Sabe o que não leva a nada bom, professora? Tratar a gente como criança. A gente tem 15, 16, 17 anos. Daqui a pouco a gente vota, mas não pode ter um celular na sala? Votar é um direito. Usar celular na aula não é. É sim! É liberdade individual. Outros alunos começaram a se manifestar. Alguns apoiando Lucas, outros pedindo calma. A sala estava à beira do caos. Foi quando a voz de Maria Eduarda, uma aluna tímida que até então não havia se manifestado, cortou o tumulto. Vocês não percebem que provaram exatamente o que a professora estava falando? Todos se viraram para ela. Olha a reação de vocês. A Bia tá chorando porque ficou sem celular por algumas horas. O Lucas tá partindo para confronto por causa de um aparelho. Vocês não acham que isso é meio... doentio? Cala a boca, Maria Eduarda. Amanda disparou. Você não usa rede social, não entende nada. Justamente por isso eu consigo ver o que tá acontecendo com vocês. Maria Eduarda continuou, a voz ganhando firmeza. Minha mãe é psicóloga, trabalha com adolescentes. Ela atende 3 casos de depressão e ansiedade por semana, todos relacionados a redes sociais e vício em celular. Nossa, que triste. Mas não é nosso caso. Lucas ironizou. Não é? Lucas, você já conseguiu assistir um filme inteiro sem checar o celular? Você já jantou com sua família sem ficar olhando notificações? O silêncio dele foi eloquente. Vocês estão viciados, Maria Eduarda concluiu. E nem percebem. Naquela tarde, a diretora Helena convocou uma reunião extraordinária do Conselho Pedagógico. Na sala estavam 12 professores, a orientadora educacional Carmen, a psicóloga escolar Daniela e 3 representantes do Conselho de Pais. A situação está insustentável, relatou o professor Roberto de matemática. Nas minhas turmas, pelo menos metade dos alunos estão com fones de ouvido ou mexendo no celular. Quando eu peço para guardarem, enfrento o mesmo tipo de resistência. Ontem, continuou a professora Fernanda de Química, flagrei uma aluna fazendo apostas esportivas durante minha aula. Uma menina de 16 anos. Quando questionei, ela me disse que vários colegas fazem isso. A psicóloga Daniela abriu seu notebook. Trouxe alguns dados que coletei nas últimas semanas. Entrevistei confidencialmente 120 alunos do ensino médio. Os resultados são alarmantes. Ela projetou na parede. 87% checam o celular dentro de 5 minutos após acordar. 73% admitem usar celular durante todas as aulas. 68% sentem ansiedade quando ficam sem o aparelho por mais de 30 minutos. 54% passam mais de 6 horas por dia em telas.
fora período escolar. 41% admitem que o celular afeta negativamente seus estudos, mas não conseguem parar. 23% já perderam sono significativo por uso de redes sociais ou jogos. 12% já pegaram dinheiro escondido dos pais para apostas online. O silêncio na sala era pesado. Isso são sintomas clássicos de dependência, Daniela concluiu. Não estamos falando de preferências ou hábitos. Estamos falando de vício genuíno, com todas as características: compulsão, abstinência, prejuízo funcional e negação. Helena olhou para os representantes dos pais, um casal e uma mãe solo. Como vocês veem isso? Andréia, mãe de um aluno do segundo ano, suspirou. Em casa é a mesma batalha. Meu filho não desgruda do celular. Já tentei tirar, limitei o horário, instalei aplicativos de controle. Nada funciona por muito tempo. Ele sempre dá um jeito. E se eu insisto muito, ele fica agressivo. Agressivo? Helena se inclinou. Ah, sim. Grita, bate porta. Me chama de controladora. Outro dia ameaçou sair de casa se eu tirasse o celular dele. A outra mãe, Clarice, acrescentou. O pior é que a gente meio que depende também, né? Eu me sinto mais segura sabendo que posso falar com minha filha a qualquer momento. Mas reconheço que isso também criou uma ansiedade nela de ter que responder sempre, imediatamente. O pai, Jorge, foi mais direto. Olha, eu apoio totalmente a lei. Totalmente. Meu filho passou de ano passado com média 5,3. Sabe quanto ele tirou no primeiro bimestre deste ano? 3,8. 3,8. E quando vou ver o que ele faz, tá o dia inteiro no TikTok, vendo vídeo de gente fazendo dancinha ou falando besteira. Helena tomou a palavra. Então estamos de acordo. A implementação da lei será mantida, mas precisamos de uma estratégia mais ampla. Não podemos simplesmente proibir e achar que resolvemos. Precisamos educar. Foi quando surgiu o plano. 1. Reunião obrigatória com todos os pais, com presença de especialistas sobre vício digital. 2. Workshops com os alunos sobre saúde mental e uso consciente de tecnologia. 3. Criação de um protocolo claro de consequências progressivas. 4. Parceria com psicólogos para atendimento de casos mais graves. Cartas individuais para pais de alunos com comportamento preocupante. 3 dias depois, 5 famílias receberam cartas da escola. Família Mendes, Lucas. Prezados senhores, solicitamos vossa presença na escola no dia 20/03, às 19 horas, para a reunião sobre o desempenho acadêmico e comportamento de Lucas Mendes em sala de aula. A presença de ambos os responsáveis é importante. Atenciosamente, direção. A mãe de Lucas, Vanessa, 38 anos, gerente de loja, leu a carta enquanto preparava o jantar. Seu marido, Paulo, chegava cansado do trabalho como motorista de aplicativo. De novo? Ele resmungou. Esse menino vai me fazer perder um turno de trabalho. Paulo, é nosso filho. Eu sei, Vanessa. Mas quantas reuniões já tivemos? O que mudou? A verdade doía. Nada havia mudado porque eles também não sabiam o que fazer. Família Ferreira, Amanda. Simone, mãe solo de Amanda, recebeu a carta com um aperto no peito. Trabalhava das 7 às 19 horas como auxiliar administrativa. Chegava em casa exausta. Amanda era sua única filha, e Simone sempre tentou ser amiga dela, evitar conflitos. Talvez tenha sido amiga demais e mãe de menos, pensou, olhando para a porta fechada do quarto da filha, de onde vinha a luz do ring light para mais uma gravação de vídeo. Família Augusto, Pedro. Marcos e Cristina, pais de Pedro, discutiam havia 20 minutos. Eu avisei que tinha que tirar o videogame do quarto dele, Cristina acusava. E eu avisei que você dá dinheiro demais para ele, Marcos retrucava. Ambos sabiam que estavam apenas jogando a culpa um no outro, fugindo da responsabilidade compartilhada de não terem estabelecido limites claros há anos. Família Lima, Beatriz. Os pais de Beatriz, Rodrigo e Patrícia ficaram genuinamente preocupados. Não tinham ideia de que a filha estava tão dependente do celular. Mas ela sempre foi tão responsável, Patrícia murmurou. Responsável demais, Rodrigo observou. Você já reparou que ela tem que responder tudo na hora? Ela não consegue deixar ninguém esperando. Isso não é responsabilidade, é ansiedade. Família Costa, Tiago. A avó de Tiago, Dona Joana, 67 anos, que o criava desde que os pais haviam falecido num acidente 5 anos atrás,
Leu a carta com dificuldade, seus olhos já cansados. Lágrimas rolaram. Ela fazia o melhor que podia, mas sabia que não entendia o mundo digital daquele neto que amava tanto. Não sabia nem que existiam apostas online para menores. A noite de 20 de março estava fria. O auditório da escola, com capacidade para 100 pessoas, estava lotado. Não apenas as 5 famílias convocadas, mas dezenas de outros pais que haviam sido informados da reunião sobre uso consciente de tecnologia e saúde mental adolescente. Na mesa, Helena, a psicóloga Daniela e o Dr. Fábio Mendes, psiquiatra infanto-juvenil convidado especialmente para a ocasião. Helena abriu a reunião. Boa noite a todos. Sei que muitos de vocês trabalharam o dia todo e estão cansados, então vou ser direta. Nossos filhos estão em crise, e nós, adultos, escola e família, temos responsabilidade nisso. Ela projetou um gráfico. Esta é a evolução das notas médias dos nossos alunos nos últimos 5 anos. Vejam a queda acentuada a partir de 2020. Coincide exatamente com a massificação de redes sociais entre adolescentes e a chegada do TikTok ao Brasil. Murmurinhos atravessaram o auditório. O Dr. Fábio assumiu a palavra. Sou psiquiatra há 15 anos. Nos últimos 5, vi meu consultório lotar de adolescentes com quadros de ansiedade, depressão, transtornos de sono, dificuldade de concentração. 90% dos casos têm relação direta com o uso excessivo de telas e redes sociais. Ele pausou, olhando para as famílias. Vocês sabem quanto tempo seus filhos passam no celular por dia? Silêncio. A média nacional para adolescentes de 13 a 17 anos é de 8 horas e 39 minutos por dia. Isso é mais do que dormem, mais do que passam na escola. É praticamente um segundo turno integral de vida. Dona Joana levantou a mão, tremendo. Mas, doutor, como a gente controla isso? Eu nem sei usar essas coisas direito. Senhora, a senhora não está sozinha. A maioria dos pais está perdida nisso. A tecnologia evoluiu rápido demais e ninguém nos ensinou a lidar com ela na educação dos filhos. A psicóloga Daniela continuou. Vou dar alguns sinais de que seu filho pode estar desenvolvendo dependência digital. 1. Fica irritado ou agressivo quando é pedido para largar o celular. 2. Perde sono para usar redes sociais ou jogar. 3. Mente sobre quanto tempo passa online. 4. Deixa de fazer atividades que gostava para ficar no celular. 5. Sente ansiedade quando está sem o aparelho. 6. Queda no rendimento escolar. 7. Isolamento social. Prefere interações online a presenciais. Quantos desses sinais vocês identificam em seus filhos? Praticamente todas as mãos se levantaram. Algumas com 3 dedos, outras com 5, algumas com todos. Vanessa, mãe de Lucas, se levantou, a voz embargada. Mas o que a gente faz? Eu já tentei tirar o celular, ele surtou. Fiquei com medo que ele fugisse de casa ou fizesse alguma besteira. E é exatamente essa a natureza do vício, Dr. Fábio explicou. Ele cria uma dependência tão forte que a abstinência provoca reações violentas. Por isso, a solução não pode ser simplesmente tirar o celular. Precisa ser um processo de reeducação, com suporte profissional quando necessário. Marcos, pai de Pedro, perguntou. Mas, doutor, qual é a saída? Proibir não funciona. Liberar está destruindo. O que fazer? A saída está no meio-termo consciente, respondeu o psiquiatra. Limites claros, consistentes, mas construídos com diálogo. E é aí que precisamos da parceria entre escola e família. Helena, então, apresentou o novo protocolo da escola. Protocolo de Saúde Digital. Escola, Anísio Teixeira. Em ambiente escolar. Proibição total de celulares em sala de aula, conforme lei federal. Celulares desligados e guardados nas mochilas. Uso permitido apenas em intervalos e áreas comuns. Violações terão consequências progressivas. BAIS, suporte psicopedagógico. Em parceria com famílias. Reuniões bimestrais sobre educação digital. Workshops para pais sobre controle parental e diálogo. Workshops para alunos sobre saúde mental e tecnologia. Encaminhamento para atendimento psicológico quando necessário. Grupo de apoio para pais. Encontros mensais. Sinalizações de alerta. Comunicação imediata aos pais quando identificado o uso problemático. Protocolo especial para casos de apostas online, conteúdo inadequado ou cyberbullying.
Parceria com Conselho Tutelar em Casos Graves. Simone, mãe de Amanda, levantou a mão. E se minha filha não aceitar? Ela diz que precisa do celular para o trabalho dela nas redes sociais. Dr. Fábio foi direto. Com todo respeito, senhora, sua filha tem 15 anos. Ela não tem trabalho. Ela tem uma ilusão vendida por plataformas que lucram com o tempo e atenção dela. Essas empresas projetaram algoritmos para viciar, especialmente cérebros adolescentes que ainda estão em desenvolvimento. A dureza da verdade calou o auditório. Desculpem ser tão duro, ele continuou, mais suave, mas precisamos chamar as coisas pelo nome. TikTok, Instagram, jogos mobile, sites de apostas. Não são entretenimento inocente. São produtos cuidadosamente engenheirados para capturar e manter a atenção, explorando vulnerabilidades neurológicas. E adolescentes são os alvos perfeitos porque seu córtex pré-frontal, responsável por controle de impulsos e tomada de decisões, só termina de se desenvolver aos 25 anos. Patrícia, mãe de Beatriz, chorava silenciosamente. Rodrigo, seu marido, perguntou: E os casos já graves, doutor? Minha filha teve uma crise de choro quando tiraram o celular dela na escola. Ela estava tremendo. Esses casos precisam de acompanhamento profissional urgente. Não é drama, não é exagero adolescente. São sintomas reais de abstinência, similares aos de outras dependências. Capítulo 8. O confronto em casa. Naquela noite, 5 conversas difíceis aconteceram em 5 casas diferentes. Casa dos Mendes. Lucas, precisamos conversar. Vanessa chamou o filho que estava jogando no celular. Daqui a pouco, mãe. Tô no meio de uma partida. Agora, Lucas. O tom deixou claro que não havia negociação. Lucas saiu do quarto irritado. O que foi? Estivemos na escola hoje. E descobrimos que você não tem entregado metade dos trabalhos, suas notas estão péssimas. E você tem passado de 10 a 12 horas por dia no celular. Quem falou isso? A professora chata? O sistema da escola rastreia, Lucas. E não fale assim da professora. Que sistema? Isso é invasão de privacidade. Paulo, que até então estava quieto, explodiu. Chega, Lucas, chega dessa palhaçada. Você acha que tá virando o quê? YouTuber? Jogador profissional? Acorda pra vida, moleque. Você não entende nada. Lucas gritou de volta. Seus amigos jogam? Você tem milhares de seguidores? Eu trabalho. Paulo o cortou. Eu acordo 5 da manhã e volto 11 da noite pra você ter teto, comida, essa escola. E você quer me dar lição de realidade? O silêncio que se seguiu foi cortante. Lucas tinha lágrimas nos olhos, mas de raiva, não tristeza. Me dá o celular. Vanessa pediu, estendendo a mão. Não. Lucas. Eu disse não! Ele gritou e correu para o quarto, batendo a porta com força. Vanessa e Paulo se entreolharam, exaustos, sem saber o que fazer. Casa de Amanda. Simone tentou uma abordagem diferente. Sentou ao lado da filha, que editava um vídeo. Filha, preciso falar com você sobre uma coisa séria. Fala, mãe, mas deixa eu terminar isso aqui. Amanda, olha pra mim. A garota pausou o vídeo, contrariada. Fui na escola hoje. Conversamos sobre uso de celular, redes sociais. Ah, mãe, não vem você também com isso. Escuta o que eu tenho a dizer. Por favor. O tom de súplica fez Amanda prestar atenção. Um médico explicou hoje como essas redes sociais funcionam. Eles usam as mesmas técnicas que cassinos usam para viciar pessoas. Cada curtida, cada comentário libera dopamina no seu cérebro, igual uma droga. Mãe, que exagero. Não é exagero, Amanda. Me responde uma coisa. Quantas vezes hoje você checou seus stories? Quantas vezes você olhou quantas curtidas tinha? Amanda abriu a boca para responder, mas percebeu que não sabia. Muitas. Muitas vezes. Você tem 12.000 seguidores. Sabe quantos são amigos de verdade? Quantos estariam do seu lado se você precisasse de ajuda real? Mãe, você não entende. Isso é meu futuro. Eu posso ser influencer, fazer propaganda, ganhar dinheiro. Com 15 anos. Amor, você mal terminou o ensino fundamental. Como você vai ser influencer se não consegue passar de ano na escola? A pergunta foi como um soco no estômago de Amanda. Eu vou conseguir equilibrar. Quando, filha?
Suas notas só caíram. Você mal sai do quarto. Quando foi a última vez que você saiu com amigas, sem ser para filmar conteúdo? Amanda não tinha resposta. Simone segurou a mão da filha. Eu não quero tirar seus sonhos, mas quero que você tenha base, estrutura, saúde mental. E do jeito que tá, você não tem nada disso. Pela primeira vez em meses, Amanda chorou. Não de birra, mas de desespero genuíno. Eu não sei parar, mãe. Eu tento, mas... É como se eu precisasse postar, precisasse checar. Se eu fico muito tempo sem ver, eu fico com um aperto no peito, uma agonia. Simone abraçou a filha, também chorando. Eu sei, amor. Por isso a gente vai buscar ajuda. Juntas. Casa de Pedro. A conversa com Pedro foi mais curta, mas não menos impactante. Filho, precisamos fazer mudanças aqui em casa. Marcos começou. Tipo? Tipo, você vai começar a dormir no horário certo. O videogame vai sair do seu quarto. Pai! E vamos ter horários para uso de celular e internet. Vocês não podem fazer isso. Podemos sim, Cristina afirmou. Somos seus pais. E estamos vendo você se destruir aos poucos. Eu não tô me destruindo. Eu só jogo. Pedro. Marcos se aproximou do filho. Você tem olheiras fundas. Suas notas estão péssimas. Você vive cansado. Quando foi a última vez que você saiu para jogar bola com seus amigos? Jogar bola? Pai, isso é coisa de... De quê? De pessoas saudáveis? De gente que não vive pregada numa tela? Pedro quis rebater, mas as palavras morreram na garganta. Porque era verdade. Ele não se lembrava da última vez que havia feito algo no mundo real só por diversão. Casa de Beatriz. Filha, por que você não me contou que estava sofrendo assim? Patrícia perguntou, segurando as mãos de Beatriz. Eu não sei se tô sofrendo, mãe. É normal todo mundo ser assim, né? Não é normal tremer quando fica sem celular, Bia. Mas, mãe, e se alguém precisa de mim? E se tem alguma coisa importante? Importante como? Rodrigo perguntou gentilmente. Beatriz pensou. Pensou mesmo. Tentou lembrar de alguma mensagem realmente importante que havia recebido no último mês. Alguma emergência real, alguma informação crucial. Não conseguiu. Eram memes, fofocas, correntes, discussões sobre nada. Eu acho que tenho medo de ficar de fora. Ela admitiu, a voz pequena. Medo de perder alguma coisa, de não saber o que está acontecendo. FOMO, Patrícia disse. Fear of Missing Out. O médico falou sobre isso hoje. É uma das táticas que essas redes usam para manter a gente viciada. Então, o que eu faço? Como eu paro de sentir isso? A gente vai descobrir juntos, filha. Mas o primeiro passo é admitir que tem um problema. Beatriz assentiu, lágrimas rolando. Casa de Tiago. Dona Joana apenas abraçou o neto e chorou. Ela não tinha palavras, não tinha soluções elaboradas. Tinha apenas amor e desespero de não saber como proteger aquele menino que era tudo o que lhe restava. Vó, eu não queria te preocupar, Tiago murmurou. Então para com essa bobagem de apostar, menino. Você vai perder tudo. Mas, vó, eu tô quase ganhando se eu... Não tem-se! A voz dela saiu mais forte do que pretendia. Seu avô perdeu tudo em jogo. Foi por isso que ele morreu do coração, de preocupação e dívida. Eu não vou ver você pelo mesmo caminho. Tiago nunca tinha visto a avó tão firme. E nunca soube dessa história sobre o avô. Eu vou parar, vó, eu prometo. Não promete, faz. E a gente vai buscar ajuda, porque eu sei que não é fácil. Os meses seguintes foram de batalha. A escola manteve a proibição firme. Houve protestos, havia artigos em jornais locais, debates acalorados. Mas também houve mudanças. Lucas começou terapia. Nas primeiras sessões era resistente, hostil. Mas aos poucos, com uma psicóloga que realmente entendia a linguagem digital, começou a ver padrões. Viu que usava os jogos para fugir de ansiedade, que buscava validação nas redes porque não se sentia visto em casa. Seus pais também começaram terapia familiar. Aprenderam a conversar, a estabelecer limites com amor, a estarem presentes. Amanda lutou muito. Houve recaídas. Dias em que ela criava perfis falsos para continuar postando escondida.
Mas o trabalho conjunto com a mãe e a terapeuta mostrou que por trás da influencer havia uma garota insegura, que buscava nas curtidas o valor que não via em si mesma. Ela não abandonou completamente as redes, mas aprendeu a dosar. Criou horários. Começou a postar menos, mas com mais qualidade. E descobriu que podia ter vida fora da tela. Pedro foi o mais resistente. Demorou 4 meses até ele aceitar genuinamente que precisava mudar. O ponto de virada veio quando ele desmaiou na escola de exaustão, depois de 36 horas acordado jogando. O susto foi grande o suficiente. Beatriz respondeu bem à terapia cognitivo-comportamental. Aprendeu técnicas para lidar com a ansiedade sem depender do celular. Fez amigos reais, descobriu hobbies offline. Ainda usava redes sociais, mas com consciência e controle. Tiago foi o caso mais grave. Precisou de internação de 15 dias numa clínica especializada em vícios comportamentais. Tinha desenvolvido dependência de apostas online e estava devendo R$3.500 em empréstimos que havia feito escondido. Dona Joana vendeu o carro velho para pagar, mas não abandonou o neto. Hoje, 7 meses depois, ele frequenta jogadores anônimos e está há 4 meses sem apostar. Um dia de cada vez. Era uma terça-feira de setembro. A professora Thalita entrava na sala 302 com sua pasta de couro, já não tão surrada. Dentro, exemplares de Grande Sertão Veredas para uma nova unidade. A sala estava diferente. Não silenciosa. Adolescentes nunca são completamente silenciosos. Mas havia uma presença diferente. Alunos conversando entre si, de verdade. Olho no olho. Rindo de piadas contadas, não de memes mostrados. Lucas estava lendo um livro de ficção científica antes da aula começar. Seus pais haviam feito um acordo. 1 hora de jogo para cada hora de leitura. Ele resmungou no início, mas descobriu que gostava de ler. Suas notas subiram de 5.2 para 7.8. Amanda rabiscava no caderno, desenhando. Ela havia descoberto uma paixão por ilustração que estava adormecida sob camadas de filtros e edição de vídeo. Ainda postava, mas agora seus próprios desenhos com legendas reflexivas. Tinha menos seguidores, mas interações mais genuínas. Pedro conversava animadamente com 3 colegas sobre um campeonato de futebol da escola. Ele havia entrado no time. Treinava 3 vezes por semana. Dormia melhor. Sorria mais. Beatriz lia mensagens no celular. Era o intervalo permitido, mas sem aquela urgência desesperada. Respondia algumas, deixava outras para depois. Sem culpa. Sem ansiedade. Tiago estava ausente. Estava em consulta com o psiquiatra, ajustando a medicação para a ansiedade. Mas estava indo bem. Dona Joana mandava relatórios semanais para a escola, orgulhosa de cada pequena vitória do neto. Quando o sinal tocou, os celulares foram guardados. Não sem alguns suspiros, não sem certa relutância, mas foram. E a aula começou. Thalita falou sobre Guimarães Rosa, sobre o sertão, sobre travessias. Falou sobre Riobaldo e Diadorim, sobre dúvidas, sobre encontrar-se no meio da confusão. E os alunos ouviram. Fizeram perguntas, debateram, discordaram, concordaram, pensaram. No final da aula, Lucas levantou a mão. Professora, posso falar uma coisa? Claro, Lucas. Eu queria pedir desculpa pelo jeito que a gente tratou a senhora naquele dia. A gente estava errado. Thalita sentiu os olhos marejarem. Vocês não estavam errados, Lucas. Vocês estavam assustados. Mudança assusta. Mas olha onde vocês chegaram. Amanda completou. A gente ainda usa celular, professora. Não vou mentir e dizer que virei uma ermitã digital. Risadas na sala. Mas é diferente agora. A gente controla ele, não ele a gente. E essa? Thalita sorriu. É toda a diferença. Nina Mars. Epílogo. 1 ano depois. A escola estadual Professor Anísio Teixeira virou referência regional na implementação da lei do celular. Não porque simplesmente proibiu, mas porque construiu todo um ecossistema de suporte. As reuniões com pais continuaram. Os workshops sobre educação digital se tornaram mensais. Parcerias com psicólogos e psiquiatras foram estabelecidas. Houve casos difíceis. Famílias que resistiram. Alunos que transferiram de escola. Mas a maioria ficou. E melhorou. Os índices da escola subiram. Média geral, de 5,9 para 7,2. Taxa de aprovação, de 68% para 81%. Casos de ansiedade e depressão reportados. Reduziu 34%.
Engajamento em atividades extracurriculares aumentou 156%, mas números não contam toda a história. A história real está em Lucas, que foi aprovado em 3 vestibulares para a ciência da computação. Ele quer desenvolver jogos, mas agora entende os mecanismos viciantes e quer criar entretenimento ético. Está em Amanda, que mantém um perfil com 8.000 seguidores. Perdeu 4.000 quando parou de postar compulsivamente, mas agora compartilha arte e reflexões. Ela quer cursar psicologia. Está em Pedro, que equilibra jogos com esportes, estudos com diversão, telas com mundo real. Suas olheiras desapareceram. Está em Beatriz, que criou um grupo de apoio na escola para adolescentes com ansiedade digital. Ela ajuda outros a não passarem pelo que passou. Está em Tiago, que está há 11 meses sem apostar, trabalha meio período para ajudar a avó e quer estudar administração. Ele diz que quer ensinar educação financeira para jovens, para que não cometam os erros que ele cometeu. E está na professora Thalita que, naquela manhã de março, nunca imaginou essa reação, mas também nunca imaginou que aquela crise se transformaria em transformação. Narjas, reflexão final. E agora, o que fazemos? Se você chegou até aqui, passou 40 minutos lendo esta história. 40 minutos longe do celular. Ou talvez checando notificações enquanto lia, sendo honesto. Esta não é uma história fictícia criada para assustar. É um mosaico de centenas de histórias reais acontecendo agora, neste momento, em milhares de escolas brasileiras. A Lei 14.811, 2024, existe. A proibição de celulares em sala de aula é real, mas a lei sozinha não resolve nada se não vier acompanhada de consciência, educação e suporte. Perguntas que ficam. Para os pais. Você sabe quantas horas por dia seu filho passa no celular? Você estabelece limites ou apenas faz vistas grossas porque é assim que é hoje em dia? Você mesmo consegue ficar longe do celular durante o jantar em família? Para os educadores, a escola está apenas proibindo ou está educando para o uso consciente? Há suporte psicológico para casos de dependência digital? Os professores estão preparados para lidar com abstinência e resistência? Para os jovens, você consegue ficar 2 horas sem checar o celular? E se não consegue, isso não te assusta? Quantos dos seus amigos online estariam lá numa crise real? O que você está deixando de viver, aprender e sentir enquanto olha para uma tela? Para a sociedade. Por que normalizamos que crianças de 10 anos tenham smartphones com acesso ilimitado à internet? Por que aceitamos que empresas de tecnologia lucrem bilhões explorando vulnerabilidades neurológicas de adolescentes? Que tipo de geração estamos formando quando a capacidade de atenção média caiu de 12 segundos em 2000 para 8 segundos hoje? A verdade desconfortável. Não existe solução fácil. Não existe botão de desligar. O gênio já saiu da lâmpada e não vai voltar. Mas existe escolha. Escolha de estabelecer limites. Escolha de buscar equilíbrio. Escolha de valorizar conexões reais sobre virtuais. Escolha de ensinar. Não apenas proibir. A professora Thalita não resolveu o problema sozinha. A escola não resolveu sozinha. As famílias não resolveram sozinhas. Foi o esforço conjunto, com tropeços, recaídas, mas com persistência. E se há uma lição que essas 5 histórias ensinam, é esta. Não estamos lutando contra a tecnologia, estamos lutando por equilíbrio. E essa é uma luta que vale a pena. E você? O que vai fazer depois de fechar esta história? Vai voltar imediatamente para o celular, checando notificações que provavelmente não mudaram nada na sua vida? Ou vai pausar, respirar e pensar, será que eu também não estou um pouco viciado? A resposta é sua, mas a primeira etapa da mudança é sempre a mesma. Reconhecer que há um problema. O resto a gente constrói um dia de cada vez. Não há travessia sem risco, mas também não há chegada sem travessia. Adaptado de Guimarães Rosa. Fim.